Então, João, estão reproduzindo aquela desinformação de que o Sávio não foi para Salvador porque faltou o treino. Não são essas as informações que chegaram aqui, tá? Segundo o meu amigo Paulo Fernando, também é o presídio da Abner, o Sávio sentiu um desconforto na coxa e por isso não foi relacionado. E é histórico, não só para o Clube do Remo. Você está emocionado? Para o Pará. Por quê? Eu estou muito feliz, Paulo. Tá, é um dia muito importante para o estado do Pará ter um clube da região norte representando no Campeonato Brasileiro pela primeira vez desde 2005, né, que foi quando o Paysandu caiu. Então, desde há 11 anos, a região norte do país não tem um representante na primeira divisão e isso mudou. E há 32 o Remo não está na primeira divisão. Então é bom pro Remo, é bom pra região norte. Vai ter muita gente na cidade, vai ter jogo no Mangueirão lotado, torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians, falando aqui, por exemplo, de um Remo e Corinthians, a torcida do Corinthians, eles seguem o time pra tudo que é lugar. Mas eles vão ficar sentadinho, meia dúzia, numas cadeirinhas que vão botar pra eles. Porque eles vão lotar lá. Eles vão lotar lá a Arena Gambá. Aqui não, Violão. Aqui quem vai lotar contra Flamengo, contra Corinthians, é a torcida do Clube do Remo aqui. É isso. Não tem negócio não. Pode tirar o hino desses fedorentos daí. Sai daí, nojento. Sai daí. Aqui, Bobezinho, aqui, bota o hino do Leão aí. Cadê o carimbó? Que isso, rapaz? Tira isso daí, rapaz. Sai daí, bando de fedorento. Sai daí. Eu tô de ouvido agora. Tira aí esse negócio daí, rapaz. Aqui em Belém não tem nada pra vocês. É Leão. Bora fazer o time dentro de campo aí. Qual é o time que tu acha que vem pro campo hoje? Primeiro falando aqui dos relacionados, né? Para a partida de hoje, lembrando, 19 horas no Barradão, em Salvador. Eu choro. O técnico Juan Carlos Osório relacionou os seguintes jogadores: os goleiros Marcelo Rangel e Igor Vinhas, os laterais Marcelinho e João Lucas, os zagueiros Klaus, Marlon, Kaique Almeida, Léo Andrade e Jorge. Os meiucas, né, volantes e meios de campo, Patrick de Paula, Cantídio, Zé Ricardo, Pavani. E os atacantes Iago Pikachu, Dodô, fora o Patrick também, o Jaderson, e os atacantes Iago Pikachu, Dodô, João Pedro, Eduardo Melo e Aleph Manga. Esses são os jogadores que estão lá em Salvador. Só ressaltando aqui algumas ausências que foram sentidas aqui nessa lista, né, pelos torcedores, são as seguintes: Diego Hernandes e Nico ainda cumprem suspensão pelo acontecido no jogo contra o Avaí, na 37ª rodada da Série B. Naquele jogo contra o Ula de lá. Isso. Quebra daqui. Ô Bahia, o Leão apanhou lá do Avaí. Lembra que foi isso que aconteceu? E o Carlinhos também cumpre suspensão, tá? Quando ele defendia, não sei se o Vitória ou o Bahia, na 27ª rodada do Brasileirão do ano passado, ele foi expulso também, pegou alguns jogos de suspensão, está cumprindo essa suspensão. E o Sávio, segundo informação do nosso presida Abner Luiz, o Sávio foi cortado assim de última hora por não ficou claro se... Foi um incômodo, ele teve um probleminha, acusou aí probleminhas de físico e também de uma possível lesão pequena e foi está fora. Um incômodo, poderíamos dizer assim. Isso. Então, esses serão os jogadores do Remo que foram para Salvador. Agora vamos conjecturar aqui a escalação, né? Eu acho que teremos Marcelo Rangel. O possível time azulino, vamos lá? Possível. Para mim, seria Marcelo Rangel, João Lucas. Eu acho que vai ter Marlon e Kaique Almeida e o Jorge. No meio de campo, eu faria um meio de campo com Zé Ricardo, Patrick de Paula. Eu não sei se eu uso o Pana. Não, o Pana não tá relacionado, né? O Pana não tá relacionado. Então eu faria Patrick de Paula, Zé Ricardo e o Pikachu ali de ponta de lança. Não, perdão. Eu vou usar o Pikachu na ponta mesmo. Deixaria o Jaderson ali e faria um ataque com o Pikachu numa ponta, o Eduardo Melo na centroavância e o Aleph Manga na outra ponta. Porque o meu Remo que eu gostaria de ver seria o Remo? Peraí. Calma. Ô, Valber. Foi sem querer. Ô, Valber, peraí. Meu Remo? Calma. Neto.
Eu acho que tá escrachado demais já, rapaz. Pelo amor de Deus, meu amigo. Vai, repete aí pra torcida ouvir, vai. O Remo que eu gostaria de ver... Diga, o meu Remo, ficou legal, eu fui sem querer. Foi sem querer. Eu não quis dizer isso. Tá bom. Porque eu gostaria de ver o Pana ali fazendo mais o meio de campo, né? Com aquela visão de jogo muito boa que ele tem. Ou o Pikachu. Eu deixaria o Pikachu ali na ponta de lança como meio atacante, aí deixaria Diego Hernandes, o Rafael Monte e o Aleph Manga. Ou o Leonel Pico ali também. Paulo Santos, Bed, o Grego também tá fora. Olha... eu não sei por que ele não foi relacionado, Paulo. São mais de 500 aparelhos sintonizados nesse momento. Muito obrigado, povo do Pará, pela audiência, por vocês estarem aqui com a gente, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Os caras estão pegando teu pé aqui. Que isso, Bed? Ele se entregou, olha aí. Meu irmão, os caras estão de olho em ti. Foi apenas um erro, amigo. Um erro de pronúncia. Quem é que está assistindo a gente lá em Goiânia? É o nosso amigo Charles Douglas, né? Aí, o Fábio Corrêa falando que foi força do hábito. Força do hábito, né? Pra vou te dizer. Olha só em Goiânia, assistindo a gente, Curitiba, né? Rafael Souza tá lá em Curitiba. Rafael, que é torcedor do Vitória. Lá em Goiânia vai ter gente se coçando hoje, hein? O Rafael, que é torcedor do Paysandu, ele disse pra mim que ele comprou 19 camisas da Série A. Todo mundo corremos jogar, ele é o outro time. Miserável, rapaz. Égua, meu irmão, tem cada um que eu vou te dizer. Rafael, aquele abraço. Bed, sonhei que o jogo de hoje do Leão era empate, 1-1. Cara, eu também tô sonhando muito ultimamente com futebol, cara. E ele ainda diz aqui, com 2 gols de cabeça. Olha, eu sonhei... É o Rogério que na tá final da isso. Copa do Brasil, eu sonhei que o Vasco ia perder a Copa do Brasil. Mas isso não perdeu. É normal, isso não precisa sonhar. E mais recentemente eu sonhei que seremos hexacampeão do mundo esse ano, velho. Será que se cumprirá? Aí, essa parte... Que isso? O cara tá em negação. Quem? O Rote Neto? É. Mas ele é argentino, pô. Que isso? É, de Buenos Aires, querida. Bom, a gente segue aqui com as notícias aí do Lei, dizendo aqui pra galera, são mais de 500 aparelhos sintonizados nesse momento. E o seu Remo, Paulo Fernando? O possível vitória, tá? Sua escalação. Gabriel, Richelli, Camotanga, Zé Marcos e Matheus Silva. Gabriel Baralhas, Kaique, Gonçalves e Ramon. Eric, Aitor, o Canta La Pedra. Eu estou falando Canta La Pedra, eu não disse Canta Maneira. Eu digo Canta La Meira. Estou falando Canta La Pedra. Canta La Pedra. É, com o Renato Kaiser, esse cara é perigoso. O técnico é o Jair Ventura, que aí eu acho que as chances do Remo aumentam. Lembrando que esse é o mesmo time que perdeu para o Bahia misto pelo Campeonato Baiano. O Bahia misto, mesclado. E que hoje vai entrar no cacete pro Leão do Norte. Concordo. Leão vai com tudo, o Leão Azul Paraense. Lei do ex do Camutanga? Eu não vou me atrever a dizer que vou escalar o time do Remo. Mas uma jogada do Remo, ela tem que se manter. Que é a entrada sentido do Pikachu, aquela entrada de surpresa. Quando ele dá o facão que ele flecha. Esse facão dele é maravilhoso, cara. É por isso que eu queria ver ele com o Pana. Porque o Pana é o cara que tem a visão de jogo. Mas tem o Zé Ricardo também, que deu assistência pra ele. Bem. O Zé Ricardo, que já tá se mostrando um meio de campo muito bom, que vai dominar esse meio de campo do Remo. Sem brilho nos olhos. Eu já notei que você é daquela geração que quando começa a falar de jogador, os olhos sem brilho. Sim, vamos lá. Esse facão do Pikachu pode dar alguns pontos pro Remo esse ano, hein? Já deram 6 aí. Não, deu um título e 3 pontos. Já deu 6, né? 2 jogos aí. Já deu 3 pontos no campeonato. É isso. Falando em Remo ainda, o Remo que anunciou... Sim, a manhã toda falando do Remo. Remo TV, né? Desculpa, tudo bem. É que eu esqueci o Lei jogar hoje. O Remo anunciou ontem alguns jogadores, entre eles Vitor Bueno, que vem do Cerezo Osaka no Japão, como o Marcos Braz disse nos últimos dias, né? Que estaria vindo do Japão. Anunciou também o Brian Cufré, que vem do Central Córdoba, que cozinhou
cozinhou, que botou no bolso o Flamengo de Paulo Fernando na Libertadores do ano passado. Mas na hora de classificar deu o Flamengo e o campeão da Libertadores foi o Flamengo. E aí? Bonito pra tua cara, né? Hein? Enfim. Daí, Fedorento, olha, vai cair aqui, mano. Sai daí. Eu acho esse time do Remo que tá se formando, você disse que não vai dar porrada, então, mas eu já acho que é um esquadrão, viu? Não, eu penso o Remo com, por exemplo, Rafael Monte, com Leonel Pico. O Remo formou um elenco. É um esquadrão pra mim, cara. O Remo formou um elenco que tem tudo pra dar certo em campo. Só que nós não podemos nos antecipar, porque senão a gente vai ficar igual o pessoal lá que já dá o Remo rebaixado. Ícaro, como é que vocês estão vendo o Clube do Remo aí na Bahia? Como é que está se falando dessa volta do Remo à Série A? E como é que vocês estão enxergando esse enigmático time que o Osório pode colocar para campo hoje? Olha, a percepção que existe por aqui é que tanto o Remo quanto o Vitória farão mesmo o campeonato. Acho que isso é óbvio para todo mundo. Brigarão para não ser rebaixado. O Vitória, se tivesse tomado vergonha na cara, está indo para o seu 3º ano consecutivo na Série A. Já não deveria estar mais brigando o rebaixamento. Porém, a vida, o futebol não é como a gente almeja, né? É o que é. E assim, tem muitos erros, porém, acho que é um jogo acessível para o Vitória. Um Remo que volta depois de 32 anos. E o Vitória que fará o seu 3º jogo dentro de casa, sabe? Então, se o Vitória não teve tanto desgaste físico com viagens, sabe? Aquela coisa de você ter que treinar rápido, não ter tempo de treino. O Vitória só fez jogo dentro de casa. Quarta-feira, domingo e agora quarta-feira de novo, sabe? Então, Vitória, teoricamente, está descansado, sabe? O gramado do Barradão está bem ruim, muito ruim. Dizem que teve um largato, uma praga, o gramado está muito ruim. Então, possa ser que seja o jogo mais pesado. Hoje, aqui em Salvador, amanheceu chovendo, já acordei retado. Queria que fosse o solzão. E aí, então, possa ser que esteja muito pesado também, sabe? A bola correr. Então, o Vitória, João, ele precisa dar uma resposta ao torcedor, sabe? Porque o Juazeirense foi um adversário acessível e o árbitro aqui errou, prejudicou a Juazeirense. O Vitória teve um pênalti que não foi pênalti e uma expulsão que até hoje ninguém sabe o porquê. Mas assim, você perdeu um clássico dentro de casa, da forma que foi, com o adversário mesclando o time, sabe? Então, foi pesado essa derrota. Por mais que as pessoas queiram diminuir, mas você perder um clássico é muito pesado, sabe? Ainda mais dentro de casa. Então, o Vitória precisa dar uma resposta ao seu torcedor. E aí entra um contexto diferente para Jair Ventura, né? Porque quando ele chega no passado, ele meio que ele tem que salvar o Vitória, fazer ali um time recuado para sair no contra-ataque e não ter a obrigação de ser protagonista nos jogos, sabe? Hoje o Vitória precisa ser protagonista. Então vamos supor que o próprio Osório venha com o time fechadinho para sair no contra-ataque. O Vitória tem dificuldades para poder encontrar esses espaços no momento em que tem a bola, sabe? Na hora que se organiza para atacar. Então é uma alternativa aí que Jair Ventura precisa encontrar o quanto antes. Né? E o que o Vitória espera do Remo também algo que eles devem estar se perguntando, né? Porque as escalações colocadas aqui pelo Osório, elas não deram uma pista do que o Remo ainda tem de melhor para colocar. Inclusive, vamos colocar aí, Nete Neto, os analistas relacionados do Clube do Remo para o jogo, porque, por exemplo, Hernandes está fora, Nico está fora, ainda cumprindo suspensão do Avaí na Série B do ano passado. O Rafa Monte também não foi para essa viagem porque ainda não tem condições. O Brian Cufré, o lateral esquerdo, ainda também não tem condições, nem o Sábio. O Remo só vai com o lateral esquerdo. Coloca aí na tela a lista. E o caso do Pano, João? O Pano? Eu não entendi por que ele não foi relacionado. O Pano está fora dessa lista, acredito que por opção técnica. Olha só. A lista de relacionados do Remo, tá? Os goleiros Marcelo Rangel e Igor Vinhas, 2 laterais direitos, o Marcelinho e João Lucas, os zagueiros Klaus, Marlon, Kaique Almeida e Léo Andrade, lateral esquerdo apenas o Jorge, o meio de campo com o Patrick de Paula, Cantígio, Zé Ricardo e Pavani, além do Dodô e o Patrick, e como atacantes Pikachu, Jaderson, João Pedro, Eduardo Melo e Aleph Manga. Então esses são os relacionados do Remo. Acredito até que pode ser um time mais próximo
do que foi o jogo da Supercopa contra o Águia. Mas, é claro, com o Zé Ricardo e com o Pikachu de titulares, né? Porque na Supercopa o Pikachu também saiu do banco. E a gente fica nessa expectativa, principalmente de como ele vai montar um time sem o Diego Hernandes. Diego Hernandes era um titular nessa equipe no jogo passado e foi o cara que mais chamou a responsabilidade, mas tem aquela questão, né, de que o Remo, os jogadores entraram na confusão no ano passado, então vão cumprir ainda a suspensão. Se o Remo não conseguir reverter, pelo menos além desse jogo de hoje, mais 2 partidas, ou seja, 2 confrontos importantes já no início de campeonato. E a gente olhando, né, João, é basicamente o Remo da primeira semana do ano, né, que está relacionado para essa partida. Estava adicionando ali o Patrick de Paula, um próprio Patrick, esses 2 que foram titulares na última partida. A gente tem até uma provável escalação do que a gente imagina que o Osório pode utilizar. O NetNet pode colocar aí pra gente, porque são muitas dúvidas, né, cara? Acho que a certeza absoluta é o Marcelo Rangel. E olha lá, inclusive. Então a gente deve ter um Remo hoje com o Marcelo Rangel, aí a possibilidade do João Lucas na lateral direita, Marlon, Kaique e Jorge fechando a defesa. O Jorge também deve ser titular, já que só tem ele de lateral esquerdo. E aqui pra frente, eu tive como base o que o Osório utilizou nesses jogos e algo que parece mais agradou ele. O Remo iria com o Zé Ricardo como primeiro volante, Iago Pikachu e Patrick de Paula como 2 meias centrais. Essa foi a posição que o Pikachu entrou e fez o gol logo com o primeiro toque na bola nessa última partida. Jaderson numa ponta, Aleph Manga na outra e o Eduardo como centroavante. Mas, por exemplo, ele pode querer colocar o Pikachu na ponta e botar um meio de campo com um Patrick ou algo do tipo, ou abrir o Patrick numa ponta, que foi o que ele utilizou nesse último jogo. Não gostei, mas ele já fez isso nesse último jogo. Eu acho que nem ele gostou. Acho que nem ele gostou, porque ele muda no segundo tempo contra o Bragantino, porque o time não estava produzindo. E querendo ou não, a gente não pode tirar o fato de que o Dodô foi bem contra o Bragantino. Pois esse é um ponto importante. Porque ele não levou o Pana, que é justamente esse terceiro homem do meio de campo, para fazer o jogo fluir, né? Ser como se fosse o armador. E ele levou o Dodô. Eu vejo o Pikachu jogando mais um pouco aberto. Principalmente com a falta do Diego. O Jaderson, né, não fez uma boa estreia contra o Águia jogando como um ponta também. Sim. Então, cara, eu não vou me surpreender se ele meter o Dodô aí nesse meio de campo, cara, pra ser esse papel do 10. Só pra gente completar, né, o provável vitória com o Gabriel no gol, que foi o goleiro que foi titular contra o Bahia. O Matheus Silva, que era conhecido também como Mateuzinho, mas o Vitória já tem um Mateuzinho lá, então ele teve que mudar de nome. Matheus Silva, o Richelli, Camutanga, aquele Camutanga e o Zé Marcos, e também o Ramon na ala. Vitória que joga com 3 zagueiros, né? Kaique, que foi muito bem no Juventude, inclusive, um tempo atrás. Baralhas, que o Vitória adquiriu essa temporada, né? Eric, aquele aí, São Paulo, numa ponta. O Aitor Cantalapiedra na outra e o Renato Kaiser, que, pelo que eu pude ver, o Ícaro pode até confirmar, é o único centroavante do elenco do Vitória, né, Ícaro? Lopes está lesionado, ainda não saiu de fato quanto tempo ele ficará fora. Porém, o Vitória já contratou o Pedro Henrique, que veio da China. Esqueci agora o nome do time, Yaka Yunku, um negócio desse. Ele já foi... Ainda não foi apresentado oficialmente, mas já está fechado e tal. Já fez contrato. Tem Marinho também, que já saiu no bid. Pode atuar hoje. Então, vamos ver, né? Porém, é o único centroavante. O Jair Ventura também gosta de utilizar muito o Fabri nessa posição por dentro, sendo esse 9 fazendo pivô. Inclusive, o Vitória tem a permanência na Série A justamente numa jogada com o Fabri fazendo esse pivô contra o zagueiro e o Baralhas sendo esse elemento surpresa chegando dentro da área. E o Baralhas foi um cara que foi procurado, inclusive, até por outras equipes, e o Vitória fez uma força aí para manter esse jogador. Mas ele já queria ficar no Vitória, João, e também ele acho que ele se identificou muito. Cara, é uma parada muito incrível o que virou Vitória de 2022 para cá, sabe? Desde quando foi para a Série C, tudo que viveu ali, o Vitória mudou, a torcida mudou de mentalidade, sabe? Se fosse anos atrás, quando perdesse esse clássico pro Bahia e tivesse um jogo do Campeonato Brasileiro, o público no Barradão seria, sei lá, 4 mil, 5 mil. Ontem eu vi que já tinham mais de 20 mil check-in feitos, sabe? Então mudou e é muito, muito maneira essa relação jogadores-torcida, sabe? Ícaro, deixa eu só fazer uma pergunta.
Quanto ao Jair Ventura, né? Hoje de manhã eu falei com o Paulo Fernando, ele não tem muita confiança. Como é que tá a relação da torcida com o Jair Ventura? Quer dizer, ele chega na última temporada para salvar o time do rebaixamento, né? E consegue, o Vitória se salva ali no limite, 45 pontos ali. Como a torcida confia no trabalho do Jair Ventura para seguir para a Série A desse ano? Como é que tá essa relação? Cara, é porque a torcida é muito engraçada, né? Quando ele ganhou na quarta-feira, tudo ok e tal. Aí teve um expulso, ele tira um zagueiro, faz um 4-4-2, beleza. Foi ofensivo e tal, já mexeu certo. Como ele não fez isso agora no domingo, e o Vitória perdeu o jogo, tem que mudar o esquema de 3 zagueiros e tal. Então fica muito naquela do... Ganhou, tá tudo lindo. Perdeu, tem que mudar o esquema, porque o esquema não presta, é muito defensivo, ou algo do tipo, sabe? Mas assim, ainda acho que existe o respeito da torcida pelo que ele fez. Eu até tenho uma boa relação com ele, com os auxiliares dele, a gente sempre conversa muito nas coletivas. E assim, é um time que ainda tá fora de ritmo, velho, sabe? Então vai precisar de no mínimo mais 2, 3 jogos para voltar ao físico ideal dos jogadores, sabe? Então, assim, o Vitória que ainda, eu acho que ele errou, não só ele, mas o planejamento do Vitória no total. Demorou muito de soltar os jogadores principais, sabe? Por outro lado, o Bahia já ia soltando alguns dos seus principais, Eric, volante, Nico Acevedo, o goleiro, o Ronaldo, sabe? Dava 35 minutos, um tempo, sabe? 45 minutos. O Vitória não, o Vitória colocou os principais só na quarta-feira passada. Então foram apenas 2 jogos. E agora você já tem que estrear hoje com uma certa pressão, uma possível crise, porque você perdeu o clássico, sabe? Então eu acho que eles erraram nesse planejamento. Mas a torcida ainda tem a confiança sim, Jair Ventura. Tem superchat aqui, o Edson Remista mandou R$10. Bom dia, acho que o Remo tem que usar a mesma estratégia que fez na Série B. Tentar ganhar o máximo de pontos nesse início e fazer uma gordura para prevenir lá na frente. Isso é o imprescindível, né? É o que sempre diz, por exemplo, Guardiola no livro dele. O campeonato é decidido nas 8 primeiras rodadas e nas 8 últimas, né? Então, se o Remo fizer aí um bom início de Série A, com certeza tem mais chance de permanecer, com certeza. Olha só, muita gente aqui falando sobre esquemas táticos. E a verdade é que cada um tá falando um diferente. Olha só, o Anderson Real aqui no chat. O meio de campo, Zé Ricardo, Patrick de Paulo e Pavani. O Yuri Gurjão, acho que o Osório vai com 3-5-2, dependendo do jogo vai mudar para o 4-4-2 ou 4-3-3, como até ele fez porque na última tem partida. Um lateral esquerdo. Eu acho que isso influencia também, Mataus, essa de ter só apenas um lateral esquerdo, porque ele chegou nesse último jogo contra o Bragantino a fazer uma saída com 3 ali, né? Jogar com 3 zagueiros, com o Marcelinho sim, um pouco mais preso. O que preocupa em relação a isso não é só ter um lateral esquerdo, é que tu tem um lateral esquerdo, tu tem 2 laterais esquerdos no elenco, tirando o Cofré que chegou agora. O Sávio é uma característica completamente ofensiva que pode te ajudar na defesa, mas é um cara que claramente defensivamente tem alguns problemas. O Jorge é um cara com uma característica, primeiro, de construção por dentro. Ele não vai tanto para a linha de fundo quanto o Sávio. Então já fica ali essa diferença clara na utilização dos 2 jogadores. Não que o Jorge não vá atacar aberto se necessário. É que não é o melhor dele e ele não faz tanto isso quanto o Sávio. Mas defensivamente, o Jorge te entrega muito mais. E onde o Jorge foi importante na Série B do ano passado? Na defesa, na recomposição. Quantas vezes o Jorge não era o último homem e salvou no repá, salvou contra o Goiás, se eu não me engano, tem um lance também que ele dá ali, aliás, no jogo antes do jogo contra o Goiás, antes de perder para o Avaí, inclusive. Então, o Jorge é um cara fundamental na parte defensiva e quando ele não ataca tanto aberto quanto o Jorge. Tanto que nesse último jogo, quanto o Sávio, perdão, nesse último jogo, o Aleph Manga, na que o Jorge subiu para atacar, o Aleph Manga cortou para dentro e chutou, né? O Jorge não subiu mais depois disso. Então é uma característica diferente que pode mudar até o lateral direito. Porque se tu vai com o Marcelinho na direita, tu ganha uma explosão maior. E tu tendo um Jorge, tu pode dar uma liberdade para o Marcelinho. Se tu vai com o João Lucas, ele não tem tanta ofensividade assim. Aí será que João Lucas e Jorge tu vai travar muito a saída de bola? Teus laterais vão ficar muito presos? Porque o João Lucas também, quando atacou contra o Águia, não gostei do nível de cruzamentos apresentados por ele. Olha, relembraram aqui também que o Léo Andrade pode jogar de lateral esquerdo.
Sim. Também então tem isso, existe essa opção. Ele era lateral, né? Pelas características que tem, né? E o Sávio, ele é muito mais ofensivo. E muita gente até se pergunta, por que o Sávio não foi relacionado? Olha, pelo que a gente tem de notícia, o Sávio foi cortado por conta de uma lesão. Ele estava tudo certo, inclusive, para ele ir para o jogo, mas por conta da demora na realização de alguns exames, ele acabou sendo cortado em cima da hora, por isso não viajou para a Bahia o Sávio, né? Então, olha, eu acredito que o Jorge deve ser o titular, isso com certeza, e deve ficar um pouquinho mais preso. Pode até fazer aquela linha ali com 3 zagueiros, mas adicionando o Jorge, dando mais liberdade para o lateral direito. E eu já acredito que não acho, na verdade, eu não acho, Matheus, que o João Lucas tem uma característica um pouco mais defensiva até. Porque até vendo alguns lances dele, nos outros clubes, principalmente no Juventude, há 2 temporadas atrás, ele é um cara que se destacou principalmente por dar assistências. Inclusive tem até um gol dele pelo Juventude, que ele sai, pega a bola no meio de campo, sai arrancando, dribla 3, 4 jogadores, faz uma tabela e faz um baita do gol. Eu acho que o forte do clube do Remo vai ser aí. E talvez essa escalação do Jaderson possa não acontecer lá na ponta. Acho que por isso ele pode até colocar o Pikachu para ter uma dobradinha ali. Para ter uma dobradinha ali, colocar mais alguém, ou quem sabe até o Patrick aqui no meio de campo, porque normalmente o jogo do Remo costuma acontecer, isso foi uma tônica na Série B, pelo lado esquerdo. Justamente pela ofensividade que o Sávio tinha. Junto com o Hernandes, o Nico Ferreira, saíam boas jogadas por ali. Porque senão o Remo vai ficar muito estéril no ataque, cara. Ver como ele vai explorar, né? Principalmente essa característica do lateral. É porque o Marcelinho é muito ofensivo. É um cara que se destacou, inclusive, na Chape como um ala, né? Que a Chape usava bastante sistema com 3 zagueiros. Então, a característica natural do Marcelinho, o melhor dele, inclusive, é essa ofensividade. E o que mais me preocupa, mas ao mesmo tempo mais me traz curiosidade, é como o Osório vai montar esse meio de campo. E diferente do Remo, o Vitória ele tem um meio de campo que nos últimos jogos é o meio de campo que usa 2 homens basicamente ali, né? Nesse último jogo foi o Baralhas e o Kaique. E eu vi, o Ícaro pode até falar um pouco melhor sobre isso. A forma do Vitória defender a área, em alguns jogos, esse espaço entre o meio de campo e a zaga foi um espaço que o adversário acabou punindo, né? Inclusive o Bahia nesse último jogo, uma tomada de decisão errada do defensor do Vitória ali, que vai fazer uma caça, uma perseguição e desestabiliza a defesa, mas nessa transição eu senti um pouco de espaço entre a defesa e o meio de campo do Vitória. Não sei se o Ícaro concorda, se ele pode trazer mais detalhes. Foi justamente o espaço que o Del, né, o Haaland da Bahia lá, acabou fazendo o gol nesse último Bavi. Então, não só nesse... É porque esse lance do gol, Matheus, a culpa não foi de Matheus Silva, velho. Eu analisei o lance várias vezes. O erro é do Kaique, porque ele deveria estar marcando o Nestor individual. Só que ele salta para pressionar o Caio Alexandre e gera o homem livre no Nestor. Se ligou? Aí ele obriga o Matheus a subir pressão. E aí tem um 2 contra 1 ali, que acho que nas costas do Richelli. É o Iago Borduque e o Del, se ligou? Aí já foi contra-ataque, Iago é muito rápido. Mas assim, quanto a essa fragilidade do Vitória, não só nesses lances de transições, mas também a organização defensiva. Tanto o Corinthians quanto o Botafogo, eu acho, ano passado, vieram aqui, o que é que eles faziam? Eles atraíam o Baralhas e o William Oliveira, sabe? E jogavam no entre linhas. Então, Vitória tem essa fragilidade. Eu já questionei ao próprio Jair Ventura umas 2 vezes, na forma que o Vitória precisa fechar melhor esse entre linhas, proteger melhor e também um funil, sabe? O Vitória toma muito gol no funil, nesse centro da grande área. Del fez gol assim, muitos gols ano passado saíram dessa forma, então ele precisa ou ajustar isso ou mudar o sistema para um 4-1-4-1, sabe? Porque ele vai ter pelo menos um homem ali na frente para, teoricamente, fechar aquele espaço. Ícaro, essa maior fragilidade do Bahia, eu tô vendo aqui, até inclusive o lance do gol, é verdade, do Vitória. Tô vendo até o lance do gol do Bahia, no caso, né? Saiu de um chutão do goleiro, de um lançamento, um toque depois à frente. O Vitória meio que foi surpreendido com uma linha alta. Você acredita que tem outras fragilidades até que o Remo possa explorar hoje à noite, além dessa, que você destacou do lance do gol?
É porque esses são alguns pontos. Primeiro, a falta de entrosamento de certos jogadores, como é o caso do Matheus Silva, do Kaique, do Richelli, que ainda... o Richelli em especial tá fora de ritmo. Então são 3 jogadores que não estão acostumados na forma de jogar, não entendem ainda esse modelo de jogo de Jair Ventura, entendeu? Então, vamos supor que fosse ano passado com Lucas Halter, William Oliveira, o próprio Raul Cáceres. Talvez fosse diferente, sabe? Mas, de fato, essa é porque o Vitória marca muito individual, sabe? O Vitória faz muita perseguição longa, o Vitória tem essa característica de time mais físico, de porradeiro mesmo, sabe? De ir pro combate. Então, quando a marcação não dá certo e aí você tem que correr para trás com alguns jogadores que estão fora de ritmo, aí, pai, é barril dobrado. Aí você tem que correr para trás. Se você pegar jogadores de velocidade nos lados, eles vão chegar na linha de fundo e vão levar perigo, sabe? É aquele famoso tu precisa pedir um aplicativo para voltar, para marcar né, lá dentro da área. Ô Matheus, até essa questão do time mais físico que o Ícaro colocou. Por isso que você colocou o Eduardo Melo também lá na frente? Cara, é pela... Que ele é trombador, ele é grandão, né? E pela característica do próprio João Pedro, né? Que é um centroavante um pouquinho mais diferente que o Eduardo Melo. E, cara, eu apostaria no momento do Eduardo Melo também, viu? Literalmente a bola tá batendo nele e entrando, pô. O Patrick de Paula foi chutar, a bola bateu na nuca do Eduardo Melo e entrou. Virou Matheus Lucas, foi? Foi? Virou Matheus Lucas, foi? Foi, acho que lembrou um pouco a fala do Matheus Lucas. Mas seria também pela característica dos outros jogadores. Ele é um cara que faz um pivô interessante, cai bastante justamente nesse espaço entre as linhas que o Ícaro trouxe aí, que é muitas vezes um espaço que, como o zagueiro do Vitória faz a perseguição longa, como o Ícaro trouxe pra gente, acaba que pode ter infiltração, funcionando um pouco melhor. O João Pedro, eu vi que ele é um cara muito mais de correr pra frente, enquanto que o Eduardo Melo ele pode gerar um pouquinho mais de jogo, mas eu não me surpreenderia não se ele viesse com o João Pedro, justamente por essa corrida pra frente, e utilizar esse passe em profundidade, até mesmo tentando construir com passes longos ali de trás, porque como o Vitória usa esses 2 centrais, se o Remo for com um primeiro volante, por exemplo, pode acabar gerando um espaço no meio de campo, que foi o espaço que o Zé Ricardo teve nesse último jogo e acertou um bom passe pro Pikachu. Mas, cara, hoje é muito difícil a gente saber qual é o Remo que vai, de fato, ser o Remo, e isso não significa que vai ser o melhor Remo. Por quê? A gente imagina que, por exemplo, quem estará no melhor Remo nessa Série A? Leonel Pico, Diego Hernandes, quem sabe o próprio Nico Ferreira. Então o Remo ele tem hoje no elenco, com certeza o time que vai entrar hoje não é o melhor Remo que vai para a Série A, porque já está com alguns desfalques nessa primeira rodada. Então acho que é um ponto bem interessante que talvez o Remo esteja sendo montado para hoje especificamente, com o que tem disponível para hoje especificamente para enfrentar o Vitória. Aqui no chat, o Lucas Santos fala, para que serve Eduardo Melo? Pelo amor de Deus, o Matheus se baseando no Parazão. Olha, Parazão é a única coisa que a gente tem para ver desse time do Remo, cara. A gente não viu o Remo jogar em nenhuma outra competição. Nem amistoso o Remo fez. Eu ia dizer especialmente isso. Não é que ele tá se baseando no Parazão em si, ele tá se baseando nos times que o Remo escalou até o momento, que foram só 2, um de Parazão e um de Supercopa Grão-Pará. Da mesma forma, o torcedor do Bahia pode até falar, eu não sei se vocês pensam assim, cara, também, pô, o pessoal analisando o Verdade, tô com o Bahia na cabeça, não sei porquê. O torcedor do Vitória pode estar se pensando, pô, o pessoal se baseando no estadual para balizar alguma coisa, que hoje pode ser diferente. Vocês têm essa coisa assim, ou Ícaro, de enxergar um estadual como um balizador assim, um pouco abaixo em relação às outras competições? Que não serve como um termômetro para a Série A? Com certeza absoluta, né? O nível do Campeonato Baiano é muito ruim em vários aspectos. Na arbitragem, no nível técnico. Então, acaba servindo muito como laboratório, sabe? Para fazer alguns testes, o Bahia mesmo tem rodado, por exemplo, o Del, o Juan Pablo, os jogadores da base, eles já estavam aptos para atuarem no time titular. E Del hoje, muito provavelmente, ele vai jogar contra o Corinthians. Então, se o Rogério não tivesse feito essa temporada com eles, indo para o Baiano e tal, talvez eles não tivessem a oportunidade agora de jogar no Campeonato Brasileiro, sabe? Então, acaba servindo muito como
um laboratório e não vejo muito como um nível técnico alto e o que acontece aqui serve de parâmetro. Acho que não tem como levar como parâmetro o nível do campeonato baiano. Então só aumenta ainda mais o ponto de interrogação, né? Porque aqui a gente pensa a mesma coisa. Se aqui a gente acha que o paraense é fraco, lá na Bahia eles acham que o estadual também é fraco, né? Acho não, eu tenho certeza. Justamente. A gente vai ter um termômetro hoje, né? De onde essas equipes estão, talvez. Porque é o seguinte, muita gente tá tomando um choque agora que a Série A tá na porta e muita gente na imprensa, principalmente do eixo, né? De Rio, São Paulo, lá do Sul, colocando o Remo como um candidato a lutar contra o rebaixamento. Normal. Normal. O Vitória também tá nessa. Fizeram mesmo com o Mirassol, né? Ano Justamente. Passado fizeram mesmo. E aqui a gente não tá falando que o Remo vai brigar contra vai ser o Mirassol 2.0, muito longe disso, tá? A realidade é essa. O Remo vai brigar pra não cair esse ano, cara. Isso Vitória, é normal. Tá 3 anos, já entra no terceiro ano no O Remo passou na trave ano passado. O Remo tá de volta na Série A depois de 32 anos. E hoje, meus amigos, eu tava até falando aqui alguns dias atrás, principalmente quando saiu a tabela, falando, o Remo vai pegar o Vitória e vai pegar o Mirassol nas 2 primeiras rodadas. Eu achei bom, porque é o seguinte, num campeonato como esse, você já chegar num jogo onde a chance de você ganhar é 5%, você pegar um Atlético Mineiro, um Flamengo, mesmo ainda início de temporada, já te desanima, sabe? Hoje, meus amigos, pra mim é 50-50, tá? A probabilidade para os dois lados, para mim, hoje, esse tipo de jogo é 50-50 e é aquele tipo de jogo que vai decidir muita coisa lá na frente. Porque é um concorrente direto aí, o Remo pro Vitória e o Vitória pro Remo. Falei. Me impressionou muito como tá equiparado as previsões, tanto aqui quanto lá, né? Tanto que o Ícaro falou que... Eu venho dizendo nas últimas semanas que a primeira rodada contra o Vitória é boa pro Remo porque é uma partida vencível. E como o Ícaro disse, para os torcedores do Vitória, o Remo também é uma partida vencível. E ele, pelo fato de jogar em casa... Igor. Como? Perdão? Um jogo extremamente acessível para as duas equipes. Isso. Sim. Exatamente. E do lado do Vitória ainda existe essa obrigação pelo fato de jogar em casa, né? Esse equilíbrio entre os times que provavelmente farão campanhas parecidas nesse ano me surpreende. Eu achei interessante. Ô, Ícaro, na tua percepção, acompanhando também o que estão falando aí na Bahia, placar pro jogo de hoje? O meu? Você é otimista, viu? Vou puxar a sardinha pro lado de cá, então vai ser 1-0 Vitória. Gol de quem no hoje, limite, você acredita? No limite. Cara, tomara que seja gol de Marinho. Ele entra ali no segundo tempo, faz 1-0, volta dos sonhos. Né? Ainda tem essa, ainda pode rolar a estreia do Marinho, né? Um jogador que é Não, diferente. eu acho que ele vai estrear. O Vitória não tem elenco, cara. O Vitória não tem elenco. Sai Eric e aí você tem que colocar Fábio, sabe? Então o Marinho vai ter que ir pro jogo. E ele tá se cuidando, tá bem, né? Treinando. Também, né? E Yuri assim, Costa. em 2016, quando ele estreia, rapidinho, só pra... Quando o Marinho estreia em 2016, ele estreia fazendo gol. Sabe? Então, quem sabe, 10 anos depois, ele não estreia fazendo gol também. Yuri, seu placar aí. Eu acho que vai ser jogo enjoado, jogo de 1-0 também. Então, vou puxar 1-0 Remo. Gol de Pikachu. Tá vindo embalado aí, tá quente, tá num bom momento. Então, gol de Iago Pikachu na vitória do Remo na estreia da Série A. Mataus. 1-0 Remo, gol do Marlon. Pra calar a boca, quer dispensar ele. Gol de bola parada? Pior que... bola parada. Tá com um cara que vai ser um jogo desse, né? Porque vai ser um jogo enjoado pra um cara. Uma bola parada pra algum time. Cara, eu acho que vai ser um jogo nervoso também. Eu já acho que vai ser o contrário. As duas equipes. Eu já acho que vai ser o contrário, Ícaro. Sabe por quê? Nas duas partidas que o Remo fez até agora, contra o Águia e contra o Bragantino, entretenimento puro, tá? Entretenimento. É o Osório, né, pai? Estamos falando de Juan Carlos Osório. Se o Vitória gosta de emoção, gosta de andar no limite, esse time do Remo vai seguir a mesma linha também esse ano. Com o Osório é 8-80, tá? Eu não espero do Osório um jogo ali protocolar, onde você vai ali pra tentar arrancar um empate. Cara, eu espero hoje um jogo com
com gols, tá? Com vários gols. O pessoal se empolga, hein? Carlos André, 1-0, gol do Dodô. Pra mim, hoje vai ser 2-1 pro Remo. Pra mim, hoje é 2-1 Remo hoje e um jogo com muito entretenimento. Hoje vai ser um jogo animado lá no Barradão. Ainda mais com esse clima, né, de torcida e tal, mais de 20 mil. Vitória precisando ganhar, precisando sair pro jogo. Eu acho que o jogo vai ser assim hoje. Gol de quem, João? Eu acho que se o professor Osório for vir com o time muito pra frente, ter posse de bola, vai ser burrice. Porque ele vai dar ao Vitória que o Vitória gosta de melhor, que é contra-atacar, sabe? Aí você tem Aitor de um lado, Eric do outro. Jogadores de velocidade, Ramon de um lado, Matheus Silva do outro, que tem muita força física, ataque ao espaço, sabe? Eu acho que vai ser burrice se ele fizer isso. Eu vou até além. Acho que esse vai ser um dos melhores jogos da rodada. E olha que a gente vai ter um Palmeiras e Galo e um São Paulo e Flamengo hoje. Esse Vitória e Remo tem tudo para ser um dos melhores da rodada. Sinceramente, São Paulo e Flamengo não tá com cara de nada, velho. O Flamengo vai dar uns 3-0 no São Paulo e é isso. Olha, o jogo é onde? No Morumbi ou no Maracanã? Eu acho que é em São Paulo esse jogo. É, no Morumbi.